Pessoal, e agora a gente vai falar de um conceito que chama Lei de Moore, que aconteceu em 1965, quando esse cara aqui, então engenheiro elétrico, o Gordon Moore, depois veio a fundar uma empresa chamada Intel, ele escreve um paper, ele escreve um artigo científico para uma revista de tecnologia, onde ele faz uma previsão. Esse cara falou o seguinte, olha, baseado nas observações que eu tenho feito do mercado, os componentes ou os transistores de circuitos integrados, eles vão dobrar a cada ano nesse mercado de tecnologia. E isso, na previsão dele, ia significar o dobro do processamento, ou da capacidade de processamento, o barateamento dessas soluções e também a redução da sua escala. Passa-se aí praticamente 5 décadas desde a previsão do Moore. Quando a gente olha para trás, o que aconteceu não foi exatamente que o poder computacional dobrou a cada ano. Na verdade, ele dobrou a cada 18 meses, ainda assim numa velocidade brutal. E o que significa e o como que isso ele traz uma mentalidade exponencial para a nossa vida é o seguinte, imagina que ao longo dessas 5 décadas, esse poder computacional, o acesso em termos de custo e a sua redução de escala, ela dobrou a cada 18 meses. Dentro desse período significa que ela dobrou 37 vezes, ou, para traduzir, que o poder computacional de hoje ele é 137 bilhões de vezes mais poderoso do que quando o Moore fez essa previsão há somente 5 décadas. 137 bilhões de vezes. E o cérebro humano tem uma dificuldade para entender esse nível de escala. Então, vocês têm ideia o que é equivalente a 1 milhão de segundos? Só para trazer uma escala tangível, 1 milhão de segundos significam 12 dias corridos. E se eu perguntar o quanto que significa 1 bilhão de segundos? Quanto que é equivalente a 1 bilhão de segundos? 1 bilhão de segundos equivalem a 32 anos. Então essa é a diferença quando a gente fala de escala de bilhão para milhão. Esse é o mundo exponencial que se iniciou. Olha só essa comparação. Ali, nas figuras de cima, a gente vê o que chamava-se AGC, que foi o computador responsável por fazer todo o cálculo matemático e também todo o arcabouço de percepção de risco do módulo lunar que levou o primeiro ser humano à Lua, em 1969. E ali o já conhecido smartphone, um exemplo de um iPhone 11 Pro. Gente, a diferença entre essas duas máquinas é a seguinte, o AGC ele precisava de uma sala para comportá-lo, um iPhone ou um smartphone cabe no nosso bolso. E o poder computacional de um smartphone é em torno de 50 mil vezes mais potente do que era o AGC. Alguns podem, enfim, argumentar que o computador não foi feito para ter uma interface gráfica ou também ele ter um touchscreen e assim por diante. Mas o ponto aqui, gente, é para a gente sensibilizar o poder que toda essa tecnologia tem destravado. Então, o que chama de Lei de Moore, ou em inglês, quando ela foi lapidada, a Moore's Law, pode virar o paredão de Moore, ou Moore's Wall. Por quê? Pensem que tem uma regra da engenharia que a cada 10 mudanças quantitativas numa métrica significa uma mudança qualitativa. Ou seja, quando uma métrica quantitativa multiplica por 10 vezes, muda um paradigma. Por exemplo, se você hoje ganha R$1.000 e você passa a ganhar R$1.500, o seu padrão de vida, apesar de ser muito bem-vindo esse aumento, mas ele não muda. É um pouco a mais, ele te faz acessar algumas coisas. Mas se você hoje ganha R$1.000 e do dia para a noite passa a ganhar R$10.000, o seu paradigma de vida ele muda bastante. Então é disso que a gente está falando. Então perceba que nessa lógica em que tivemos uma multiplicação no poder computacional de dobrar a cada 18 meses, isso significa, nessa regra de bolso, que um novo paradigma surge a cada 5 anos. É nesse mundo que a gente está vivendo. E perceba que a nossa cognição como seres humanos ela foi preparada para ter uma lógica linear e a tecnologia ter uma lógica exponencial. E isso traz uma necessidade da gente falar sobre comportamentos, sobre estratégias, sobre jeitos de operar de maneira diferente, porque a gente está vivendo mudanças descontínuas de maneira contínua. E a pergunta que a gente tem que fazer, e tudo que a gente vai tratar aqui no curso do IA Translators, é o como liderar, como gerir e como tomar decisões num cenário exponencial
dado que todo o nosso arcabouço cognitivo e humano ele funciona na lógica linear de maneira natural.